Uma outra notícia importante, quando a gente olha para os movimentos conservadores e os partidos mais à direita aqui no Brasil, após Ronaldo Caiado e Antônio Rueda manifestarem desejo de filiar Gustavo Lima à União Brasil, Jair Bolsonaro fez chegar ao cantor um aviso de que as portas do PL estariam abertas a ele. Assim como o governador de Goiás, o ex-presidente da República reforçou outros planos políticos ao sertanejo, o convidando para disputar o Senado Federal ao invés da presidência da República em 2026. Gustavo Lima chegou a desmarcar uma reunião com Caiado e manifestou o seu desejo de conversar com Bolsonaro sobre sua carreira política, mas informou a ambos que está cumprindo agendas profissionais nos próximos dias e por isso não há previsão para que os encontros sejam realizados. Você, Mota, fator Bolsonaro nessas tratativas e negociações com Gustavo Lima. Coincidência ou não, Gustavo Lima cancelou ou não participou de uma reunião com o Ronaldo Caiado. E Jair Bolsonaro fez chegar até ele que tem todo o desejo de que ele se filie ao PL. Mas a ideia seria lançá-lo para o Senado da República, Mota. Assunto que não sai da mídia, né, Caniato? Outro dia eu estava refletindo sobre isso. Eu acho que 99% dos políticos, se pudessem, prefeririam ser um cantor jovem, famoso e milionário do que ser político. Eu já tive um tempo na política. A maior parte dos políticos passa a maior parte do tempo se defendendo de ataques ou atacando. O estado natural de um político é um estado de tensão, de cansaço ou de ressentimento. É incompreensível para mim como alguém pode querer trocar uma vida de diversão, glamour e boas companhias pela selva da política. Quando você dizia sobre a possibilidade de querer ser um cantor ao invés de político, o Acácio abriu um sorriso, né, concordando com o Mota. Você, Acácio, o que pode motivar Gustavo Lima, bem-sucedido, rico, faz quantos shows ele deseja por ano, enfim, muito bem remunerado, a deixar essa vida de lado para embarcar em uma aventura, um desejo de fazer político ou assumir algum cargo público? Enfim, quais são as motivações para um astro da música popular? Eu confesso que eu concordo com o Mota. Eu tenho muita dificuldade em achar um fundamento para que o Gustavo Lima acabe enveredando por esse caminho. Eu acho, e aí é muito mais um achômetro do que algo concreto, diante das circunstâncias que o Gustavo Lima vem enfrentando nos últimos tempos, relacionadas às investigações, especialmente as investigações inerentes às bets, investigações relacionadas a superfaturamento de shows, ele entende isso como uma perseguição e a entrada dele na política seria uma resposta, uma sobreposição de poder dele em relação àqueles que ele reputa serem os seus algozes. Eu confesso que é o único fundamento que eu acho, porque eu concordo com o Mota, ele tem uma vida de glamour, ganha muito mais, não precisa dar satisfação para ninguém, porque o político, por melhor que sejam as suas condições econômicas antes da sua entrada da política, ele precisa dar satisfação disso o tempo todo. Mas eu acho engraçado o fato do Gustavo Lima ter virado a noiva disputada da política. No Jornal da Jovem Pan de sábado, eu e o Thiago, nós entrevistamos o presidente do PRTB, ele diz que a primeira opção do partido, junto com Pablo Marçal, é o Gustavo Lima. O União Brasil, que é um dos maiores partidos, dos 3 maiores partidos do Brasil, que é o Gustavo Lima. O PL, que é um dos 2 maiores partidos do Brasil, que é o Gustavo Lima. Então eu acho que estão deixando ele sonhar, estão fazendo com que ele deixe de lado essa vida confortável que o Mota citou para enveredar para a política. Pena que eu não nasci com o dom para cantar, viu? Porque eu estaria cantando e não fazendo política. Tá certo. Cristiano Beraldo de volta com a gente. E você, Beraldo, por qual razão Gustavo Lima está sendo tão disputado por várias siglas? Talvez o número de seguidores nas redes sociais, só no Instagram, Beraldo, 46 milhões de seguidores, viu?
cantar bem assim lá longe, Caniato. E olha que se você me pedir para cantar a música do Gustavo Lima, eu não vou saber que música ele canta. Mas o fato concreto é o seguinte: o que os partidos querem não é o Gustavo Lima, e sim os deputados que eles conseguirão eleger graças à popularidade de Gustavo Lima. É para isso que serve, porque um partido político, quando ele é formado, ele tem que apresentar o seu propósito, o seu projeto, o seu estatuto, o que ele defende, o que ele quer. E quando você olha para Gustavo Lima como uma figura política, ninguém tem respostas para dizer, olha, ele defende isso, ele defende aquilo, ele defende que se resolva o problema da infraestrutura do Brasil desta forma. A proposta de Gustavo Lima para a educação é essa. Não existe. Então, não podemos entender essa disputa para ter Gustavo Lima como um protagonista da eleição, se sequer é possível conhecer aquilo que ele defende, os projetos e propostas que ele tem para o Brasil. O que os partidos querem é usá-lo, assim como usaram diversos personagens populares ao longo do tempo. É preciso lembrar do papel que teve, por exemplo, o próprio Tiririca, deputado há tantos anos, ninguém ouve falar de Tiririca, não se sabe da produção legislativa do Tiririca, mas como ele incorporou o voto de protesto, é lá bem votado e ajuda o partido dele a colocar outros no Congresso Nacional. É assim que funciona. É um aspecto de como a nossa dinâmica eleitoral ela é improdutiva para o bem do Brasil. A gente fica aí vendo os partidos buscarem essas figuras populares, mas que não têm qualificação para efetivamente fazer o trabalho que precisa ser feito no Brasil. E é graças a esse tipo de comportamento, Caniato, só para encerrar, que o Brasil elegeu, nas eleições de 2022, um governo, presidente da República, que sequer apresentou um projeto para o país. E olha que já vinha de duas outras presidências da República, já tinha feito sua sucessora, conhecia em tese o Brasil de cabo a rabo, mas foi incapaz de apresentar um projeto para o Brasil. E para o eleitor, ou para a maioria daqueles que foram às urnas em 2022, isso pouco importou. Mostra como o nosso foco, como brasileiros, está no lugar errado quando discutimos política. Pois é, o Beraldo lembrou do Tiririca, né, comediante muito conhecido, que usava a frase, pior do que tá, não fica. E ele também tinha uma outra, você sabe o que faz um deputado federal? Eu também não sei, mas quando eu chegar lá eu conto. Você, Mota, os partidos estão atrás do cantor Gustavo Lima pelos seguidores e essa análise do Beraldo faz todo sentido, né? Ele, como presidente da República, talvez não contribuísse tanto como um candidato a deputado federal que poderia acumular muitos votos e aí, naturalmente, ele seria o puxador, ajudaria a bancada daquele partido a colocar outros candidatos na Câmara, né? Eu já comentei aqui que eu tenho dificuldade de entender essa obsessão que algumas pessoas têm com o cargo de presidente da República, né? O cara quer entrar no ônibus e já sentar na janelinha, na primeira janelinha. Eu estou pensando em entrar para a política. Qual é o cargo? Não, presidente da República. Agora, deputado, eu não sei se seria motivação suficiente, né, Caniato? Porque a gente já conversou muito aqui sobre, a gente fala quando o delegado Palumbo está aqui, que é deputado federal, e vários outros parlamentares, que das atuais circunstâncias do Congresso, né, a maioria das coisas são decididas através do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Há muito pouco que um parlamentar sozinho consiga fazer. São das coisas que a gente já descobriu. Agora há outros cargos. Por exemplo, o Senado me parece uma opção interessante.
Eu compartilho essa visão da política que o Cristiano Beraldo coloca aqui. Eu imagino esse mundo ideal em que os nossos representantes eleitos têm ideias, têm projetos, têm toda uma vida por trás, uma preparação para chegar lá, sentar na cadeira de representante e efetivamente representar o povo. Mas eu cheguei à conclusão que isso é uma fantasia. Não acontece em lugar nenhum. A maioria desses que estão lá nos congressos, no mundo inteiro, não é só no Brasil, estão lá para resolver os seus próprios problemas. Tem uma pequena minoria que está lá realmente por idealismo, que tem ideias, que tem projetos. São esses que nos salvam, são esses que impedem que a nossa situação ainda esteja muito pior do que está hoje. Agora, Acácio, Gustavo Lima só poderia ser puxador se ele se candidatasse ao cargo de deputado federal, não é verdade? Não sei qual seria o poder de influência naquele público que o segue, caso ele saísse para um cargo no executivo, ou governador, ou até presidente da República. Mas qual é a análise que a gente tem que fazer quando olha para essas celebridades, essas pessoas muito conhecidas da televisão, que em tese não tem nenhum tipo de conexão com as bandeiras da administração pública? A gente teve o caso não bem sucedido de José Luiz da Atena, que por muitos anos anunciava que sairia candidato, talvez tenha perdido a grande oportunidade lá atrás, decidiu sair como candidato a prefeito de São Paulo e teve uma votação muito abaixo daquilo que ele esperava, né? Principalmente se a gente comparar com as primeiras pesquisas realizadas. Você não acha que esses artistas correm o risco de dar um tiro no pé quando inventam essas possibilidades e muitas vezes até ludibriados por alguns? Não, você vai fazer acontecer, você tem capacidade, e a pessoa não sabe e muitas vezes acaba se metendo numa fria, né? Você tocou num ponto essencial, Caniato. Normalmente eles são usados por partidos políticos ou líderes políticos. Por quê? A gente vive no Brasil hoje um presidencialismo de coalizão. Ou seja, os partidos, no final das contas, estão mais preocupados em terem deputados federais e força no Congresso do que lançar um candidato viável à presidência da República. Não à toa, para os partidos do Centrão, essa polarização que a gente vive, ela é boa, porque eles estarão no governo, independentemente de quem seja o presidente. E eles estarão com mais força no governo se eles tiverem mais deputados ou mais senadores. E os nossos deputados são eleitos no que nós chamamos de sistema proporcional. Se eventualmente o Gustavo Lima é candidato a deputado e tem muitos votos, os votos dele servirão não somente para elegê-lo, mas serão aproveitados por outros candidatos do seu partido, o que pode fazer com que candidatos do seu partido que tenham menos relevância sejam alçados ao cargo de deputado graças aos votos eventuais, óbvio, a gente está conjecturando aqui, do Gustavo Lima. Mas eu vou tocar num ponto que o Beraldo tocou, que eu cito como essencial. A política é feita de divergências de ideias. Como é que você vai divergir de alguém que você sequer sabe o que essa pessoa pensa? Porque é um pouco do que a gente tem do Gustavo Lima. A gente não sabe o que ele pensa em termos de educação, em termos de saúde, em termos de infraestrutura, em termos de economia. É óbvio que ele tem plenas condições de externar os seus posicionamentos sobre isso. Mas ele ser candidato pelo simples fato de ser alguém famoso é grave para a nossa democracia e é grave para o desenvolvimento do nosso país. Muita gente também vê como uma cortina de fumaça, né, Beraldo? Vai chegar lá na hora, Gustavo Lima pode dizer, pensei bem, não tem nada a ver comigo, e aquelas pessoas ansiosas, né, os seguidores, os fãs de Gustavo Lima, vão falar, bom, agora que não teremos você, em quem que a gente vota? Talvez a gente possa observar um movimento desse tipo, toda uma estratégia para influenciar os seguidores e fãs de Gustavo Lima lá na frente apoiar alguém? Não, sem dúvida isso pode acontecer, é bastante possível que isso aconteça e
tem um outro ponto, porque você estava dizendo, né, para que ele seja um puxador de votos, ele tem que ser candidato a deputado, mas não necessariamente. Veja que o Partido Liberal fez com Jair Bolsonaro a maior bancada da sua história, fez quase 100 deputados federais que estavam, na sua vasta maioria, associados à imagem de Jair Bolsonaro. O próprio Partido dos Trabalhadores sempre consolida uma bancada expressiva na Câmara Federal porque tem a imagem de Lula muito forte ainda. Então as pessoas, né, buscam votar em alguém que é apoiado ou que está ali identificado com o nome de Lula, se assim acham que devem votar. E Gustavo Lima seria a mesma coisa. Com esse grau de popularidade que ele tem, mesmo que ele seja candidato a um cargo qualquer, ele dizer, olha, esse candidato aqui é o meu candidato a deputado aqui nessa cidade ou aqui nessa região, e por aí vai propagandeando aquele nome, aquele número que está associado a ele. Então, eu acho que ele tem um valor eleitoral muito forte por causa dessa popularidade como um todo. Até porque, se ele for candidato a deputado federal, ele vai ser candidato federal, por exemplo, em Goiás, ele tem lá um número X de deputados que ele poderia eleger na chapa de um determinado partido. Mas ele fazendo campanha ampla para outros candidatos em outros estados, também certamente vai ajudar o partido a eleger mais deputados. E a pergunta que fica é, ele terá controle desses deputados? Ele conhecerá a fundo essas pessoas que ele eventualmente apoiaria? Não, essas pessoas seriam indicadas pelos caciques que estão ali rodeando o Gustavo Lima, que nem urubu na carniça, porque querem que ele apoie o candidato A, B ou C lá do interior do não sei aonde, que é controlado pelo presidente, pelo dono do partido. Assim são os partidos políticos brasileiros. Então, assim, como a gente não conhece as suas ideias e não pode dizer, olha, não, essas ideias fazem sentido. Gustavo Lima nunca disse assim, olha, a polícia vai estar na rua, eu vou vigiar as fronteiras e se alguém vier assaltar uma pessoa na rua da cidade, a polícia vai estar ali e vai usar força e vai colocar bandido na cadeia e se o bandido reagir, vai levar chumbo. Ele terá meu respeito, mas até hoje eu não ouvi ele falar nada disso. Então fica simplesmente aí pela popularidade de suas músicas e dos conteúdos que produz para a rede social. Seguiremos atentos, hein?